Bem-vindos. O Senhor me trouxe uma palavra muito importante para os nossos dias e eu vim compartilhá-la com vocês. Quem acompanhou alguma das outras lives que nós fizemos essa semana, lives na madrugada, escreve aqui abaixo. Fizemos lives de batalha espiritual. Ontem apareci de surpresa aqui para fazer uma outra live de madrugada e foi uma live poderosa, mas muito diferente das outras que nós fizemos. Quem esteve comigo, escreve aqui abaixo. Eu participei da live. Eu comentei com vocês no início dessas lives que eu fiz, né? Comecei semana passada, do porquê, né? Qual foi a motivação para estas lives desses dias. Comentei que foi a semana da minha conversão há 5 anos atrás, a semana em que tudo mudou na minha vida e eu me senti levada pelo Espírito Santo a vir compartilhar com vocês. E hoje eu venho trazer uma palavra bastante interessante, porque esse é um tempo em que precisamos afinar o nosso discernimento. Esse é um tempo em que nós precisamos reconhecer a voz daquele que é o nosso pastor, mas também aquele que é o general de guerra do exército celestial e que nos chama para batalhar e que nos forja para a batalha. Aquele que é o nosso Pai, aquele que entrega o nosso Consolador. E é por isso que nós precisamos discernir cada tempo, precisamos discernir cada momento. Ontem à noite, eu estava prestes a dormir porque eu senti que o meu corpo precisava daquele descanso, mas fui orar antes disso, abri a palavra e o Senhor me chamou. E eu entendi que era um recado para compartilhar daquele momento com aqueles que estavam na madrugada comigo. E aquela live que iria começar sendo apenas uma live de oração, passou a ser uma live de intercessão, uma live onde eu chorei muito, até algumas pessoas falavam: o que aconteceu? Deixa eu pegar aqui uma almofada. O que aconteceu que você está chorando tanto? Quem entrou na live no começo não tinha entendido. E ali, primeiramente, eu comecei muito emocionada por conta de discernir a voz de Deus, por conta de como é bom a gente poder entender quando é Deus falando conosco, quando é Deus nos chamando com amor e quando é Deus nos chamando com um alerta. Oh, acorde, vamos, lute, guerreie, levante. Isso só é possível quando nós temos a Deus como, né, o único Deus, soberano Deus, quando nós temos a Jesus como o único pastor e suficiente Salvador e nosso Senhor. E eu me sinto tão feliz de hoje poder ter essa conexão, de poder compreender Ele me chamando. E semana passada, antes de eu me recordar que era a semana da minha conversão, eu senti um chamado muito forte a me levantar para guerrear. Para guerrear. Primeiramente, o Senhor me chamou a treinar mais forte na academia. E eu falei: nossa, o Senhor me chamando para isso? Né? Que coisa diferente, né? Talvez eu precisasse ali estar mais energizada, mais fortalecida também fisicamente, para me levantar espiritualmente, para trazer a palavra forte e interceder de maneira mais forte. Eu sei que foi no meio da academia, foi no meio daquele treino forte, porque eu só treino com louvor e adoração no meu ouvido, mas até a playlist passou a ser uma playlist de guerra. E aquela playlist me levou em espírito
para vir falar da palavra de Deus e chamar as pessoas para guerrearem. Me trouxe uma palavra que está, inclusive, lá no YouTube. Se você não assistiu, assista lá, Live de Batalha Espiritual. Está lá, foi postado tem uns 3 dias. E foram palavras muito fortes de confronto, de alerta para todos nós, para a igreja, para quem anda desprevenido, para quem anda distraído. E para mim mesma. Porque quando o Senhor me traz uma palavra, eu sei que essa palavra também precisa trabalhar em mim. A palavra nos diz que nós somos chamados. Em 1 Tessalonicenses 5,14 diz que nós somos chamados para exortarmos, para advertir aqueles que estão ociosos, para consolar aqueles que estão desanimados, para auxiliar aqueles que estão fracos. Então, cada momento nós somos chamados para um tipo de palavra, para ministrar em nós um tipo de palavra e para levar a outros um tipo de palavra. Então, fique alerta e fique atento a quem ministra só um tipo de mensagem. Um tipo de mensagem, sempre do mesmo jeito, algo errado, porque o nosso pastor, em cada momento, em cada dia, ele nos dá uma palavra, ele nos dá uma direção, ele nos chama uma hora para confrontar, outra hora para acalmar, outra hora para exortar, outra hora para alinhar, enfim. O reino de Deus é assim. O próprio Jesus caminhou assim, ora curando, ora virando mesa, ora se alegrando, ora chorando, em angústia e dor. Há um tempo certo para cada coisa debaixo do céu. Há um tempo certo para cada coisa debaixo do céu. Tempo de guerrear, tempo de paz. Está em Eclesiastes 3. Tempo de guerra e tempo de paz. A gente fazendo guerra em tempo de paz. A gente querendo paz, descanso em tempo de guerra. A gente descansando no tempo errado. Por quê? Porque não reconhece a voz daquele que chama para a guerra na hora certa. E eu senti que naquele momento que o Senhor me tirou daquele exercício, daquela academia e me trouxe para buscar a palavra, e ao mesmo tempo Ele falou comigo, levanta-se em guerra. Quando nós estamos numa guerra iminente, não numa guerra comum, uma guerra mais forte, nós precisamos reconhecer esse chamado. E eu trouxe essa palavra que o Senhor me deu hoje, que é muito linda, que está, se você quiser anotar para ler depois, está aqui em Números 10. E em Números 9, o Senhor ali está falando sobre a nuvem, né? Que muita gente fala sobre aquela nuvem que guiava o povo de Deus pelo deserto. Lembra? O povo liderado por Moisés. E é muito lindo a gente saber que tem um Deus que guiava o seu povo com a nuvem de fogo à noite. Mas esse mesmo Deus aqui, em Números 10, ele começa a ensinar a Moisés liderar o seu povo e preparar o seu povo também para estar alerta para a guerra. Porque o deserto não é feito só de manazinho, não é feito só de maná, de caminhar embaixo de sol. Por isso que o Senhor ali começou a preparar, e olha o que ele diz para Moisés. Moisés, faça 2 trombetas de prata batida. Com elas você chamará o povo para o acampamento. Quando forem tocadas as 2 trombetas, todo o povo se reunirá com você na entrada da tenda sagrada.
Porém, quando uma só for tocada, apenas os chefes dos grupos de família se reunirão com você. Quando tocarem sons curtos e fortes, as tribos acampadas a leste deverão começar a sair. Quando tocarem pela segunda vez sons curtos e fortes, pela segunda vez, as tribos que estão ao sul começarão a sair. O sinal para a partida serão toques curtos e fortes, mas para reunir o povo deverão ser dados toques longos. Os encarregados de tocar as trombetas serão sacerdotes, que são descendentes de Arão. A seguinte lei será obedecida para sempre pelos israelitas quando vocês estiverem em guerra no seu próprio país, defendendo-se de um inimigo que os atacou. Toquem o sinal para a batalha com essas trombetas. Aqui você percebe que ele está dando uma ordem, muitas vezes, o que eu senti naquele dia, porque o Senhor me chama para a batalha e eu percebo, vá no seu quarto secreto e agora batalhe no mundo espiritual. Aquele dia foi um chamado diferente, o Senhor me deu uma palavra dizendo, vá, chame outras pessoas para batalhar junto. Não só porque talvez eu precisasse de estar em comunhão com outros irmãos batalhando, mas porque outros também precisavam ter esse incentivo, essa motivação para batalhar junto comigo, a aprender a guerrear no Espírito, a declarar palavras de força e poder. Discernir esse toque, esse chamado, que aqui é o toque da trombeta, é o toque do chofar, isso no mundo espiritual é muito forte. Discernir o som daquele que nos chama para guerrear. E nós precisamos ter esse discernimento. E estamos com os nossos ouvidos poluídos, sem esse afinamento espiritual. E isso é muito sério. Por quê? Porque talvez estamos tão despreparados. Há uma palavra que está aqui, deixa eu ver, que eu marquei para vocês, que está em 1 Coríntios 14, 6. Aqui falam dos dons que o Senhor dá para cada um. Nessa passagem toda aqui, eu vou resumir para vocês, senão a live vai se estender demais. Fala sobre aqueles que falam em línguas, falam sobre aqueles que têm tantos dons na igreja. Mas o que diz aqui? Da mesma forma, olha aqui. Se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? O que significa isso? Se aquele que está ali, sendo convocado para dar o som, aqui no caso foi Moisés, era o líder daquele povo naquele momento. Ele foi convocado para dar um som certo, um som curto, de uma forma, dar um segundo toque para outro povo. Aqueles que estão falando em nome de Deus, eles estão sendo convocados e chamados para alertar o seu povo. Porém, alguns estão dando sons incertos. Preferem muitas vezes falar em língua do que falar da palavra de Deus. Preferem muitas vezes colocar a mão na cabeça para demonstrar o seu poder, derrubar a pessoa no chão. Mas quando levantam, essas pessoas não sabem a quem seguir, como prosseguir, e levantam do mesmo jeito em que caíram. Esses estão de forma soberba, querendo demonstrar um poder de forma a se autoexaltar. E aí passam um som incerto para aqueles que deveriam ser convocados a lutar com guerras, as suas guerras, com armas espirituais, com santidade,
com temor, com tremor, com profundidade na palavra. E o que diz? Um som incerto não prepara ninguém para a batalha. Existe muito cristão despreparado para uma batalha espiritual porque não tem recebido a direção do som certo, que começa pela profundidade, que começa em buscar primeiro a Deus, em querer ouvi-lo, em querer discerni-lo. Preferem mensagens prontas, mensagens carregadas de auto-engano. Um som incerto gera despreparo. Gera guerra fora do tempo. Faz com que percamos tempo. E nos traz perda não só de tempo, mas perda da própria guerra, porque não estaremos preparados, habilitados para guerrear por nossas vidas, pela vida dos nossos familiares, para guerrearmos contra o pecado, para guerrearmos contra tempos ruins que já estamos vivendo e que virão. O som certo gera posicionamento certo. Faz com que nos alistemos nas guerras no tempo certo, da forma certa, com a armadura certa, com palavras certas, ouvindo a voz do general certo, que não sou eu, nem um líder, é primeiro a Deus, é Jesus. E assim teremos vitória. Todo toque de Deus, todo alerta de Deus, ele é aviso. Ele é direcional. Ele é direcional. Horas ele vai nos chamar para o descanso, porque os guerreiros também têm o seu tempo de descanso. O guerreiro também tem o seu momento de beber a sua água, de se refrescar, mas de permanecer de sentinela. O toque de Deus, o aviso de Deus, o toque do chofar de Deus, ele é direcional e só vai compreender e discernir quem estiver em comunhão com Ele. Existe uma palavra que confirma isso. Deixa eu achar, porque eu fiz tantas anotações que... Olha aqui. Está em Salmo 89:15. Anote aí. Você que está acompanhando a live, escreva aqui, por gentileza. Salmo 89:15, quem diz: Bem-aventurado o povo que conhece o som jubiloso. Essa palavra aqui no texto hebraico significa teruá, significa grito, clamor, toque da trombeta. Bem-aventurado o povo que conhece o som jubiloso, toque da trombeta. Andará, ó Senhor, na luz do teu rosto. Bem-aventurado o que conhece o som, o toque, não só o que ouve. Não só o que ouve, mas o que conhece o toque, o que discerne. Essa palavra é diferente. Isso que eu senti é diferente. Isso é Deus me chamando para algo diferente. Isso é Deus me chamando, me dando um alerta para algo diferente. Bem-aventurado o que conhece. Outra palavra que está em 1 Coríntios 14:8. Escreva aqui para mim. 1 Coríntios 14:8. Pois se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Qual som você tem ouvido? Qual som você tem ouvido? Que tipo de conteúdo você tem ouvido?
Eu vou te mostrar um som de chofar aqui, para você. Todos aqui eu busquei na internet, tá escrito som de chofar. E olha a diferença de cada um deles, para vocês verem que não é tudo igual. Olha aqui. Você acha que aqui, esse som é um chamado para guerra? É um chamado para descansar? É um chamado, ele está anunciando o quê? Vou colocar outro som para você ver de chofar. O que você acha? Isso não é Alice? Se levante rápido, o inimigo está chegando, concorda? Olha esse aqui agora. Percebem a diferença? Olha esse aqui. Tá aqui chofar. Há quem ouça isso e fale. Porque tá... mas tá escrito chofar. Tá escrito chofar. Isso te parece com algo sagrado? Isso te parece um chamado de Deus para sua vida? Há quem esteja ouvindo isso dentro das igrejas, ó. Mas está na igreja, ó. Isso aqui é de Deus. Está escrito chofar. Percebe que se você não tiver conhecimento, discernimento, alinhamento com o céu, você não vai entender o chamado de Deus para a sua vida. O Senhor quer nos dar descanso. O Senhor quer nos dar descanso. Mas o Senhor quer nos ensinar a guerrear, assim como Ele fez com o seu povo ali no deserto. Ele sabe quais são as nossas batalhas. Ele sabe que por muitas vezes estaremos sozinhos. Ele sabe que por muitas vezes Ele irá alistar somente a nós para uma guerra. Em outros momentos somos chamados a guerrear em família. Em outros momentos somos chamados a guerrear por outros. Você tem discernido a voz de Deus? Você tem discernido? Você conhece a voz do teu pastor? Você tem escutado a voz do Senhor te chamando para ir mais profundo, mais perto? Ou a voz do teu medo, da tua insegurança está mais alta? Você pode calar a voz do medo. Se você conhecer a palavra e crer na palavra que diz: não tema, pois eu estou contigo até a consumação dos séculos. Você pode curar a dor
um arrependimento lá de algo que você fez. Se você conhecer a palavra, quem diz, se arrepender-vos dos seus pecados, eu te curarei, eu te sararei. Se entregares os teus caminhos a mim, eu endireitarei, eu lhe darei descanso. Se entregar as tuas preocupações a mim, eu aliviarei o teu fardo. Você tem escutado? Qual voz? O toque é um aviso. O chamado é um aviso. Por isso muitos são chamados e poucos os escolhidos. O toque é um aviso, o ouvir é a nossa responsabilidade. Mas responder é a nossa decisão. Responder é a nossa decisão. Muitos são chamados, poucos escolhidos, porque não respondemos. Porque estamos mais preocupados com as coisas do mundo, com onde vamos passar o carnaval, onde vai ser o passeio do final de semana, do que como posso ouvir mais a voz de Deus. Responder é a nossa decisão. E essa resposta muda tudo. Essa resposta muda o destino das nossas vidas. O que muda destino não é o curso que você vai fazer. O que muda o destino não são os tópicos que você viu ali na rede social. O que muda o seu destino é o que você vai fazer com a palavra de Deus que você está lendo ou que você está ouvindo. O que muda o destino é a obediência à palavra de Deus. É reconhecer a voz de Deus, não a voz do líder. É discernir se a voz do líder é inspirada pela voz do Criador. É para discernir se aquela mensagem vem direto do trono de Deus, mesmo que te exorte, mesmo que te esmague, mesmo que te confronte. É discernir o toque da trombeta, é o toque do Espírito Santo, é a flecha que vai no seu coração e às vezes te esmaga. A diferença é que isso que vem de Deus, que muitas vezes te esmaga, é aquela voz que muitas vezes te irrita no começo porque te confronta. É para limpar os seus ouvidos porque Ele quer derramar mais. Ele quer que você reconheça. E como? E como Ele pode te entregar mais? Quando Ele te dá uma direção e você obedece, você toma uma atitude com relação àquilo. E Ele fala: minha filha entendeu? Então eu posso mostrar algo mais. Eu posso entregar algo mais. Imagine se não tivéssemos quem nos falasse. Porque diz que a fé vem pelo ouvir, não é isso que a palavra diz? Se não tiver quem fale para você, você vai ouvir alguém, você vai ouvir o Espírito Santo. Se a fé vem pelo ouvir e ao ouvir da palavra de Deus, se você estiver sem a Bíblia, sem a rede social, sem uma igreja, a quem você vai ouvir? A tua fé vai morrer? Ouvir da palavra de Deus.
ouvir da voz do seu Criador, ouvir daquele que é onipresente, onipotente, onisciente, aquele que é imutável, aquele que é inerrante, aquele que a palavra não vacila, aquele que não há sombra de dúvida, aquele que não mente, aquele que não frustra, aquele que não engana, aquele que não, onde não há nenhum pecado, nem sombra de variação. Aquele que é a verdade, aquele que é o caminho, aquele que é a vida. Ele é luz para os nossos pés, mas se não caminharmos, se não o seguirmos, iremos ficar parados, iluminando o mesmo lugar e dali não avançaremos. Ele é luz para os nossos pés, a palavra é luz para os nossos pés, mas se permanecermos sempre na mesma página, permaneceremos sempre no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque tem muita gente querendo luz para os pés, mas não querendo caminhar com Jesus. Jesus ilumina os nossos pés, a palavra ilumina os nossos pés, mas nos chama a caminhar com Ele. É Ele quem revela o caminho, é Ele quem revela o caminho, é Ele que volta em Apocalipse, liderando o seu exército celestial, no seu cavalo branco. E quando esse dia chegar, eu quero compreender o som da trombeta. Eu quero saber que é um noivo me chamando. Eu quero discernir com alegria. E você? Eu não admito para mim mesma ficar um dia sem entender o que Deus quer de mim. Eu não admito ficar sem ouvir a voz de Deus um dia sequer, mesmo que seja para compreender o seu silêncio. Compreender que é Ele falando, filha, eu estou aqui, mesmo no silêncio. E eu compreender que é Ele em silêncio. Eu não admito. Mas tem muita gente passando uma vida assim. Uma vida inteira assim. Sem ouvir a voz de Deus, mas acomodada. É a obediência que vai definir o teu resultado. É a constância que vai definir o teu resultado. Sede constantes e perseverantes em buscar pelo Senhor, em conhecer, em continuar prosseguindo, conhecê-lo. Ele se revela das mais diferentes formas. Ei, levanta! Ei, alegre-se, porque Ele ainda está disponível. Ainda podemos achá-lo, podemos encontrá-lo. Ei, força! Levante-se! Ele é o Senhor dos Senhores.
Eu passei uma vida chamando por tantas coisas, pelo mundo espiritual, sem entender o que era o mundo espiritual, com superstições, pedindo socorro para um, para outro, para mim mesma, para o universo. Mas o encontro com Ele no jardim, o encontro com Ele no jardim, foi quando eu reconheci realmente que Ele, Jesus Cristo, é o único. E então deixei tudo de lado. Joguei meu ego, joguei tudo que eu achava, joguei estátuas, imagens, coisas que eu tinha, amuletos, joguei tudo no lixo. Declarei: eu confio apenas em Ti, Jesus. Já busquei muitos lugares e não encontrei. Se a Tua palavra diz que devo confiar somente em Ti, é isso que eu farei. E então, ali é que eu o encontrei de fato. O que você precisa tirar da sua vida para discernir a voz de Deus? Talvez você não saiba agora, porque Ele vai revelando pouco a pouco. Mas você quer ouvir a voz de Deus? Você quer mesmo? Porque ela é poder de Deus. Essa voz fala através das Escrituras. Essa voz revela o que as Escrituras querem dizer para nós, em profundidade. Essa voz se revela ao nosso redor em sons audíveis. Essa voz se revela através da natureza. Porque ontem eu disse na live algo tão lindo, porque o Senhor diz em Provérbios que Ele alimenta os filhos dos corvos quando clamam. Se até os corvos clamam, e assim Deus os alimenta, é porque se não estamos nos sentindo alimentados de algo, é porque não estamos clamando o suficiente. Estamos mais reclamando do que clamando. O que falta para você clamar? O clamor não é um murmúrio. É como um som da trombeta que toca mais alto, com mais força. Não porque se sente forte, mas porque se sente fraco e diz: socorro, Deus! Socorro, Deus! Socorro, porque eu não aguento mais sentir fome de vida. Socorro, porque os meus ossos parecem que estão fracos. Eu não tenho mais força para levantar da cama, nem para caminhar, nem mais para ter fé, nem mais para orar. Mas se há um fôlego de vida aí, que ele seja usado não para reclamar, mas para gritar mais alto: socorro, Deus! Como uma trombeta que vai acordar o céu, que vai mover o mundo espiritual. Vai sacudir os cavalos de batalha. Ei,
Use aquilo que você tem para clamar ao Senhor. Não para reclamar só daquilo que você não tem. Tem uma palavra em Ezequiel 33. Eu vou achá-la aqui, essa palavra. Que também tem a ver com o que nós estamos falando. Ezequiel 33. O vigia e o povo. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, diga ao seu povo o que acomete quando eu faço vir a guerra a um lugar. O povo disse: o povo desse lugar escolhe alguém para ser vigia. Quando vê o inimigo chegando, o vigia dá o alarme para avistar toda a gente, para avisar toda a gente. Se alguém ouve o aviso, porém não se importa, e o inimigo vem e o mata, esse alguém é responsável pela sua própria morte. Muitas pessoas estão sendo chamadas para avisar. Muitas pessoas que estão vigilantes estão sendo chamadas para avisar. Acorde você que está dormindo. Levante você que está descansando. Acorde para que você possa resistir ao dia mau. A palavra diz: se tivesse se importado com esse aviso do alarme, poderia ter escapado. Mas olha aqui, se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, o inimigo vem e mata aqueles pecadores. Nesse caso, eu considerarei o vigia como responsável pela morte deles. Ou seja, nós que somos chamados, nós que estamos como vigias, que somos chamados a avisar o povo. Se nós não avisarmos, e esses forem pegos de surpresa e morrerem, o que o Senhor diz? Que nós também seremos chamados, considerados responsáveis pela morte deles. Então você veja, tem gente que fala: para de falar besteira, vai você orar você, deixa a gente viver a nossa vida. Mas nós estaríamos em desobediência com o Senhor se não fizéssemos aquilo que Ele nos pede. Você tem ideia do que é isso? Por isso que nós não podemos nos calar, porque discernimos a voz do Espírito Santo falando: vai e avisa esse povo antes que seja tarde. Eu poderia estar aqui dando dica de beleza para você, falando: passa a base X, a base Y, vista essa roupa para o carnaval e você vai abafar. Mas eu tenho temor pela palavra de Deus, porque eu conheço esse Deus de perto. Eu conheço esse Jesus que me salvou, que me transformou e que me alerta do perigo e que me alinha para a batalha e que me faz vencedora. Eu não posso me calar quando tem um Deus que me diz: fale.
Acorde os que estão dormindo, fale. Mesmo que pareça que eu esteja perdendo as coisas boas que o mundo pode me oferecer, os bons contratos que certas empresas podem me oferecer, os milhares de likes que as dancinhas de biquíni podem me retribuir, os milhões de reais que sair no carnaval e as campanhas que o carnaval traz podem oferecer. Mas na hora do perigo queremos o socorro de Deus. Na hora da doença falamos, orem por nós. Na hora da tragédia pedimos socorro. Mas quando Ele quer nos ensinar, desprezamos o seu ensino. Simplesmente porque achamos enfadonho, cansativo, chato, difícil. Porque não conseguimos, dentro da nossa agenda abarrotada de coisas, ter um tempo para Deus. Temos um tempo para ouvir as fofocas, para ver as fofocas, mas não temos tempo para Deus. Gostamos de ler o que se passa na vida de um e de outro, mas ler a palavra de Deus, isto é chato, é difícil. Agrada-te do Senhor, e Ele realizará os desejos do vosso coração. Agrada-te do Senhor. Sabe por que a palavra não tem agradado tantas pessoas e elas preferem ouvir somente declarações? Você vai ser próspero, você vai ser vencedor, você tudo pode, os planos de Deus não podem ser frustrados. Sabe por que as pessoas gostam só disso? E dão muitos likes e falam glória a Deus, porque isso não exige nada de nós. Parece que é só repetirmos como papagaios aquilo que eles estão dizendo, como se aquilo fosse uma fórmula mágica da conquista, e não é. Essa é a trombeta errada que estamos ouvindo e não estamos discernindo. Porque estamos vendo esses que agem dessa maneira prosperando aparentemente, enriquecendo. Mas temos que ter mais fé naquilo que não vemos do que naquilo que temos visto ultimamente. Queremos milagres de pão, multiplicação de peixinhos e de pães. Mas nem subimos ao monte para ouvir Jesus. Queremos cestos cheios. Queremos vasilhas cheias. Mas nem lavamos as nossas vasilhas. Nem nos limpamos para receber aquilo que Ele tem.
nem nos importamos em lavar as nossas vasilhas, cheias de engano, cheias de pecado, nem sequer temos nem tempo para nos arrepender, porque estamos mais preocupados em sermos felizes. Deixa eu ser feliz. O que Ele mais quer é nos ver felizes. O que Ele mais quer é ver o seu povo feliz. O que Ele mais quer é ver o seu povo celebrando leve. O que Ele mais quer é dançar conosco no jardim, como Ele fazia antes do pecado lá no Éden. O que Ele mais quer é isso. Mas não, os nossos olhos estão desviados dele. Os nossos olhos estão atraídos pela volúpia, pela nudez do carnaval que está chegando. A nossa boca está sedenta mais da cerveja do que da água pura que corre direto do trono de Deus e que não se acaba. Não traz ressaca, não nos envergonha, não faz mal para o nosso corpo, nem para a nossa mente, nem para o nosso espírito. Mas somos salvos pela graça, a imerecida graça. Sim, somos salvos. Mas a graça, ela está à nossa disposição para nos capacitar a vencermos o mal. Não para permanecermos escolhendo aquilo que é errado. A liberdade que hoje temos é para podermos escolher aquilo que é bom no mundo que anda mal. E vencemos o mal. E conseguimos respirar sendo trigo no meio de tanto joio. Porque tem tanto joio no meio do trigo. Tem tanto joio se passando por trigo. Tem tanto joio se passando por trigo. E se você apenas se achar um trigo e não recorrer à graça de Deus, você não vai aguentar. Você vai estar sufocado. Você vai ser enganado. Você vai achar que você é um trigo. Você vai olhar por fora e vai falar: mas olha aqui, eu estou igualzinho, ó. Você vai se comparar com quem está ao teu redor e vai se achar muito bom. Você tem se comparado com quem? Com aquela pessoa que está mais na lama? E você tem se estagnado porque você já se acha bom o suficiente? Ou você tem olhado para Jesus e falado: esse sim é santo, só tu és santo. Tu és aquele em quem eu me inspiro. Tu és aquele que inspira os meus passos. Tu és aquele em que eu desejo ser. Tu és aquele que é o bom pastor. Tu és aquele em quem me ensina. Ou você vai olhar para aqueles que estão parecidinhos com você e falar: já tá bom o bastante. Jesus não desistiu do seu propósito. Até que tudo fosse consumado, ele não desistiu. Ele veio para fazer a vontade de Deus.
E se dissermos que somos filhos de Deus e que somos discípulos de Cristo, devemos fazer o mesmo até que tudo seja consumado. Prosseguir, avançar, se limpar mais, buscar mais, olhar para Cristo e não para os homens. Não olhe para mim, olhe para Cristo. Talvez você olhando para a minha vida, você fale, eu já sei muito mais. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu tenho 20 anos de evangelho, ela tem só 5. A minha família toda serve à igreja. Eu casei com a bênção do Senhor e estou casada há 200 anos. Ela é uma divorciada. Mas deixa eu te falar. Não vale nada 20 anos de conversão se você ficou parado no tempo. Não vale nada 20 anos de conversão se você ficou parado ali na esquina enquanto Jesus prosseguiu. Enquanto Jesus foi ali curar, enquanto Jesus foi ali fazer milagres, enquanto Jesus está tocando a trombeta e você está lá, no descanso do Senhor. Ei! Ele chama a todos nós, vinde após mim. Carregue a sua cruz e siga-me. Conversão é mudança de vida. Conversão é prosseguir mudando, prosseguir seguindo a Cristo, prosseguir aprendendo com Cristo. Conversão é isso. Parem de se iludir. E se falo isso é por amor. E se falo isso é por temor. E se falo isso é por obediência, porque o Senhor me pediu. E se falo isso é porque não falo em vão o nome de Deus. E se falo isso não é porque eu estou já preparada para tudo, é porque prossigo em me preparar, prossigo em aprender, prossigo em conhecer, porque não espero decorar todos os versículos para poder falar daquilo que eu tenho vivido. Porque mais importante do que conhecer a Bíblia, declarar versículos, é viver aquilo que Ele nos ensina, é colocar em prática as suas palavras, é compreender o chamado. E você, o que tem feito com aquilo que Ele já te chamou para fazer? Ei, apressa-te, tem bom ânimo. Ele venceu o mundo. E com Ele também venceremos. Essa é uma promessa. Com Ele venceremos se permanecerem em mim e eu em vós, diz o Senhor. Se permanecerem em mim, permaneçam nele, ligados a Ele, para que deem bons frutos. Parem de ver o mundo caindo e orarem somente para si mesmos. Isso é tão pequeno. Somente para aquela tua bênção que ainda não chegou. Isso é tão pequeno.
Se fazemos parte do corpo de Cristo, se fazemos parte do reino de Deus, isso é muito maior. A nossa bandeira é Cristo Jesus. A nossa bandeira não é o sobrenome da nossa família que carregamos para orarmos só pela nossa família. A nossa bandeira não é só o Brasil, porque nascemos e vivemos no Brasil. Não, a nossa bandeira é Cristo Jesus. É essa bandeira que temos que levantar em favor de autoridades, em favor da nossa casa, em favor do próximo, em favor daqueles que estão distantes, em favor daqueles que estão presos, mesmo quando é você quem está solto. Isso dá sentido à vida, isso traz um propósito muito maior do que aquela proposta de emprego que ainda não veio, do que aquela doença de algum ente querido que ainda não foi curada. Há muito mais para orarmos, há muito mais para intercedermos, há muito mais para fazermos parte do reino de Deus e da igreja. Falamos, eu quero servir a Deus. Comece orando, intercedendo. Coloque o seu joelho no chão, bote para despertar de madrugada e fala, Senhor, fala comigo. Me ensina a orar mais. Me ensina essas palavras que talvez eu ainda não entenda. Fala comigo nesse dia, se apresenta a mim, Deus. Mas se apresenta de um jeito que eu saiba que é o Senhor. Ele vai ter prazer em se revelar a você. Ele vai se revelar a você. Não vai revelar tudo o que talvez você queira saber, mas vai se revelar a você e isso basta. Porque Ele vai te dar tranquilidade para que você tenha paciência até que Ele te revele o que precisa ser revelado, até que Ele te revele aquela resposta daquela pergunta que você pergunta há anos, até que venha a resolução daquele problema, até que a porta se abra, até que a promessa se cumpra, até aquele dia. Ele estará contigo. Ele estará aparecendo para você revelado. É isso que eu desejo a você. Essa comunhão com Deus, que vem através da nossa entrega, do reconhecimento de Jesus como o único e suficiente Salvador, quando somos selados pelo Espírito Santo, a partir disso, assim Ele vai se revelando a nós, assim vamos tendo comunhão com Ele. A comunhão com Ele não é quando comemos o pãozinho lá na ceia de domingo na igreja, quando bebemos aquele suquinho de uva. A comunhão com Ele vai muito além disso. É quando verdadeiramente o reconhecemos e desejamos segui-lo. Aqueles que estão ignorando que o diabo existe, ignorando que existe o inferno, estão ignorando a própria palavra de Deus que nos ensina a vigiar, que nos diz que o inimigo das nossas almas está ao derredor. É aquele que está vivendo a vida distraído. É aquele que não está sendo capacitado, é aquele que a fé não vai permanecer, aquele que a fé vai se abalar. Vai se abalar e não é na tempestade não, vai se abalar quando cair a primeira chuva, o chuvisco já está se abalando.
a primeira goteira que cair em casa vai se abalar. Porque vai ficar em casa gritando, ai, essa goteira, e não vai fazer nada. E não vai entender que é Deus falando, muitas vezes, vai lá para fora que esse teto vai cair, vai desabar. Ou vai pegar uma escada, tampar essa goteira, e quando você vai buscar a escada, tá algo lá que você havia perdido há tanto tempo, algo precioso, vai estar lá, embaixo da escada. E você não vai discernir essa voz. Você vai falar, eu não passo embaixo de escada, porque, isso daí traz azar. Pelo amor de Deus. Pessoa preocupada com sorte e azar, com signo, com astrologia. Enquanto a Bíblia nos fala que tudo isso é engano de Satanás. Crentes lendo horóscopos, escrevendo ali, eu sou desse aqui, daquele outro, eu sou de Áries, eu sou de não sei o quê. Enquanto a Bíblia repreende isso e nos mostra que isso é engano de Satanás para afastarmos da confiança plena no Senhor. Acorda, povo. Acorda. Tu que dormes. Na hora que não é para dormir. Dormir é bom, é necessário, mas não dormir espiritualmente. Dormir espiritualmente não. Enquanto você está dormindo, outros estão exercitando a mente, o corpo, o espírito para estar alinhado ao Senhor. Enquanto uns estão dormindo, outros estão avançando no mundo espiritual para correr a boa corrida da fé e receber o teu prêmio, e receber o teu galardão, e receber a coroa destinada àqueles que não desistem e perseveram. Mas não. Buscamos outros que estão correndo mais ou menos, que preferem descansar, porque a correr cansa. Preferem viver uma vida mais ou menos, um oba-oba da fé. Um oba-oba da fé. Um oba-oba de que diz que tudo pode. Eu tenho que ser sal e luz em todo lugar. Jesus não caminhou em todo lugar. Ele foi completamente direcionado por Deus. Que ele era Deus. Jesus passou pelo deserto e nós não aguentamos passar pelo deserto, que já vamos buscar companhia para diversão, que vamos buscar entretenimento para fugir da angústia, vamos buscar no álcool, vamos buscar na pornografia, porque não aguentamos estar com Ele, somente Ele no deserto. Mas quem fica com Ele no deserto tem tudo. Está protegido. Está sendo alimentado. Está sendo protegido do sol que assola o meio-dia. É estreito, o caminho é estreito, mas é seguro. O barco é pequeno diante da tempestade, mas tem Jesus no barco.
O barco é pequeno diante de um mar tão grande, que parece tão lindo, que dá vontade de velejar, porque está todo mundo em suas lanchas, em seus jet skis, pousando nos seus jet skis, parece tão mais divertido. Mas no barquinho pequeno tem Jesus no barco. No barquinho pequeno tem Jesus acalmando a tempestade para aqueles que permanecem com Ele e não serão afogados. Existem sinais, existem trombetas que Ele vai tocar só para você. Muita gente não vai entender. Muita gente vai achar que é exagero. Muita gente vai falar, não fica nessa que você está pirando. Muita gente. Mas se você compreender que é Ele te chamando, você pode largar tudo. Você vai largar tudo. Porque tudo aquilo que você está largando é nada. É como a palha que voa. É como uma miragem no meio do deserto. Que quando você vai tentar tocar, ela não existe. É uma falsa segurança. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Que quando você ouvir o toque da trombeta, se algo tocou em seu coração agora, se alguma palavra dessa tocou no seu coração, no seu espírito, como um toque da trombeta de Deus, não resista, não fique paralisado. É o Senhor te chamando para que você não perca a batalha. É o Senhor te chamando para ter comunhão contigo. Sabe que é algo lindo? Eu já falei com vocês sobre a questão do jardim. Eu amo as coisas do meu jardim, eu amo as minhas flores. E por isso eu busquei um jardineiro para cuidar. E até então eu estava lá admirando e, enfim, deu ruim com esse jardineiro. Deu ruim com esse jardineiro, dispensei o jardineiro, cortou a planta que não devia ter cortado, não teve o cuidado que eu achei que ele deveria ter cuidado. Porém, nessas 2 semanas em que eu estou sem o jardineiro e que eu tenho lá rastelado, buscado estar mais atenta às plantas, eu estar lá regando, eu estar lá podando, o Senhor tem falado tantas coisas comigo ali naquele jardim. Eu poderia estar aqui só reclamando, mas no momento em que eu reclamei, no primeiro momento em que o jardineiro fez tudo errado, e eu me vi reclamando daquilo, eu falei, Deus, isso não está certo. Isso tem um porquê. Se o Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem e são chamados segundo o seu propósito, deve ter um porquê. Isso tem que cooperar com algo. Eu amo o jardim, eu amo cuidar do jardim. O Senhor quer falar comigo, não é, Senhor? E eu senti paz, e eu me alegrei naquele momento, e eu entendi que aquela alegria
era fruto da comunhão com o Espírito, era Ele confirmando, é isso, filha. Essa alegria é maior do que a raiva dele ter podado a tua flor. Essa alegria é maior, não é? E o Senhor me trouxe tantas mensagens. Ali em cada vaso, em cada momento que eu senti o vento, em cada momento que eu precisei rastelar, em cada momento que eu precisei pisar, colocar a mão na terra. Mas foi porque eu decidi e reconheci que aquele murmúrio, aquela raiva que o Senhor havia permitido, era para que eu entrasse em mais comunhão com Ele. As tuas angústias, as angústias que o Senhor permite que você sinta, as frustrações que o Senhor permite que você sinta, são para te aproximar mais de Deus. Não para você murmurar mais, se irritar mais, mas para você se aproximar mais de Deus, para Ele falar mais de pertinho. Que isso sirva como um alerta para todos nós. Amém? Eu vou deixar anotado aqui essas palavras que eu falei durante a live, para que vocês possam meditar nessas palavras, inculcar essas palavras, ler, reler, pedir para que o Espírito Santo venha trazer ainda mais luz. Quem puder anotar aí nos comentários, por gentileza, leiam Ezequiel 33, do 1 até o 9. Leia Primeira Coríntios 14, seis a 12. Leia, medite no Salmo 89, 15. Leia Números 10, 9. E que o Senhor esteja com vocês. E que o Senhor esteja em vocês. E que o Senhor esteja em vocês. Há um tempo certo para cada coisa debaixo do céu. O Senhor está chamando, o Senhor está dando as direções. Um tempo certo para cada coisa, para cada um, para cada momento, para cada dia. Mas o discernimento é nossa responsabilidade.
Responder é nossa decisão. E a obediência que define o resultado. Amém? Obrigada, meus queridos, por estarem aqui. Que essa palavra tenha sido alimento na vida de vocês. O alimento que vem da palavra de Deus nos sacia. É tão bom degustar dessa palavra. E vemos o cuidado de Deus para conosco. E vemos a fidelidade de Deus para conosco. E vemos o ensinamento do pastor para conosco. Que o Senhor lhe dê vida, vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima live. Até a próxima live.